Lucas 19, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 19 e versículo 8, que diz assim, encontramos, amém? Então vamos acompanhar a leitura. Diz assim, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Eu vou usar a última expressão dele, que diz assim, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Eu vou repetir mais uma vez, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado. E eu creio, meu Deus, no poder que a Tua palavra tem sobre a nossa vida, como ela transforma-nos, Senhor. Como tem poder, meu Deus, para mudar o pensamento, para mudar, meu Deus, a trajetória da nossa vida e até mesmo os nossos planos, Pai. Oro nesta noite, Senhor, pedindo a Tua graça e o nosso coração esteja como um solo fértil, pronto para receber a Tua palavra, a Tua instrução e aquilo que o Senhor tem e deseja para nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, podemos sentar. Muito bem. Lucas capítulo 8, capítulo 19, versículo 8, que nós fizemos a leitura, né, em que Zaqueu ele diz ali, se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Eu quero falar nesta noite, meus amados, sobre o tema que é arrumando a vida para se relacionar com Deus. Arrumando a vida para se relacionar com Deus. Nas minhas mãos chegou um material, que é o livro Apacentar em Pequeno Rebanho, volume 4, do pastor Joel Estevanato, que vai estar aqui no dia 21 e 22, ministrando aqui na igreja, nesse mês agora, sem ser final de semana que vem, no outro. E vendo o material eu encontrei esse tema de uma das ministrações que foi feita, já realizada na igreja do Mandaqui. E o tema é esse, arrumando a vida para se relacionar com Deus. Eu fui ler sobre o que se tratava. Eu vejo, meus irmãos, que realmente é um essencial na vida cristã, para nós termos um relacionamento com Deus Pai, que nós chamamos de Pai, na oração do Pai Nosso, nos relacionamos com Deus como Pai, chamamos Deus de Pai, mas é essencial que, se nós quisermos alegrar o coração do Pai, nós precisamos viver e estar em harmonia aqui também. De nada vale eu ter grande comunhão com Deus, mas eu viver aqui na terra brigado, mal-humorado com um, discutindo com outro, e tendo vários problemas de relacionamento aqui. E o que faz aqui nesta passagem, Zaqueu, que quando Jesus diz para ele, hoje me convém descer, hoje me convém pousar na tua casa, e ele expressa a sua alegria, a sua felicidade, mudança, transformação e arrependimento. Ele disse, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir, de alguma maneira, de alguma forma, eu vou devolver 4 vezes mais. E eu entendo, meus irmãos, que nós andarmos com Deus, é preciso acertar a vida aqui na terra, é preciso acertar relacionamentos aqui. Eu quero ter com Deus uma grande comunhão, mas eu não quero acertar a minha vida com ninguém. E evangelho é arrumar a vida, evangelho é consertar. Por exemplo, Mateus capítulo 4, versículo 21, diz ali, passando adiante viu 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes. E chamou-os, e eles então, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. A Bíblia menciona que eles estavam consertando rede.
E o que é consertar rede? Rede fala de relacionamento. Andar com Deus é relacionamento. Eles estavam consertando. Eu acho tão precioso, porque depois que eles estavam consertando redes, é que Jesus chama eles. E Jesus diz, olha, eu vou fazer vocês pescadores de homens. E andar com Deus, irmãos, é consertar e estar consertando a vida. Não basta somente na minha vida espiritual eu possuir o meu TSD, meu tempo sozinho com Deus, para leitura, para meditação, para oração, e eu viver somente focado em Deus, e eu esquecer de pagar as contas, eu esquecer de acertar as minhas pendências que eu tenho com as pessoas. Andar com Deus, meus irmãos, requer conviver e relacionar-se bem. A vida devocional, ela é necessária. Para o teu fortalecimento espiritual, é necessário, é importante. Ler a Bíblia, jejuar, orar, é extremamente importante. Porém, isso me deve levar a uma atitude de mudança. Para Deus não basta apenas nós vivermos numa teoria. A Bíblia diz que um pai tinha 2 filhos. Ele possuía 2 filhos, esse pai, e ele disse para um filho, vamos ajudar o pai lá na lavoura? E ele disse, não, eu não vou. E o pai então foi convidar o segundo filho, e disse, filho, vamos com o pai na lavoura? Ele disse, vamos pai, vamos lá, estou lá, sabe que eu sou teu amigo, vamos lá, mas não foi. Mas o primeiro que disse para o pai que não ia, acabou indo. E aí Jesus aqui está falando que o que é importante, meus irmãos, é a vida que se leva. Não apenas ficar falando, conversando, filosofando, teologando, mas não ter o entendimento, o conhecimento, a abrangência na vida que leva a mudança e transformação. Relacionamento com Deus implica em construir relacionamento com os outros. Para que eu possa manter a minha vida saudável com Deus, eu preciso manter a minha vida e o meu relacionamento saudável com os outros. Se nós olharmos para a oferta de Caim, por exemplo, a Caim, Deus não aceitou e nem a sua oferta. Por quê? O coração de Caim já era um coração mau, já havia maldade no coração de Caim. Certamente ele já não gostava do seu irmão, talvez ele odiava o seu irmão. E a Bíblia diz, meus irmãos, a respeito do princípio de 1 João capítulo 4, versículo 21, que não adianta eu amar a Deus, eu dizer que amo a Deus e eu odiar o meu irmão. A Bíblia diz lá, se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Se nós focarmos e olharmos a vida de Jacó, Deus queria mudar o caráter de Jacó, Deus queria mudar a vida de Jacó, porque Jacó era um mentiroso, era um enganador. A sua vida de relacionamento era ruim, mentia para o pai, enganava quem ele pudesse, vivia assim a sua vida, era trapaceando, era enganando. Mas após o momento que ele teve um contato com Deus, um encontro com Deus, no Val de Jaboque, a Bíblia menciona que dali para frente ele começa a consertar. Primeira atitude de Jacó, depois de um grande encontro que ele teve com Deus no Val de Jaboque, o que ele fez? Foi consertar com seu irmão. Começou a mandar presentes para o seu irmão, mandou gado para o seu irmão, mandou rebanhos para o seu irmão. Ele estava procurando ali fazer um conserto. Conserto com Deus é conserto com o nosso irmão. Ah, mas eu quero viver uma vida espiritual só focada em Deus, e me esquecer do mundo, me esquecer das contas, me esquecer de relacionar, me esquecer de pedir perdão, me esquecer das pessoas, não estou nem aí. Não, não tem isto. Relacionamento com Deus é arrumar na vida,
é consertar a vida, é ajeitar a vida. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 23, que quando alguém fosse levar uma oferta, aquela oferta ela servia como uma aproximação para com Deus. Ofertar era se aproximar de Deus. E aí a Bíblia diz, se tu te lembrar que tu tem alguma coisa com teu irmão, Mateus 5, 23 diz, portanto, se estiver diante do altar do templo e oferecer um sacrifício a Deus, e te lembrar que outra pessoa tem alguma razão ou queixa contra ti, deixa o teu sacrifício sobre o altar, vai, pede perdão, faz as pazes com ela, depois volta e oferece o teu sacrifício a Deus. É relacionamento. O que Deus está pedindo? Relacionamento. Para me arrumar a minha vida, meus irmãos, para mim me relacionar com Deus, eu preciso arrumar a minha vida. Não adianta, eu arrumei a minha vida com Deus, aceitei Jesus, sou nova criatura sou, já canto louvores na igreja, eu sinto a presença de Deus, mas continua trapaceando, continua enganando, continua mentindo, desejando arruinar a vida dos outros. Isso não tem conversão, não tem mudança, não tem transformação. Deus, meus irmãos, Deus tem princípios, e o princípio de Deus é vivermos bem com todos. A Bíblia não menciona sobre os 10 mandamentos? Sim ou não? Tem ou não tem os 10 mandamentos? E quais são os 10 mandamentos? Vamos fazer uma matemática nos 10 mandamentos. 2 mandamentos é para Deus. 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É 2 coisas para Deus. O terceiro é para mim, meu descanso. Um dia para descansar, repouso. E 7, relacionamento. 7 são relacionamento. Honrar pai e mãe, relacionamento dentro de casa. Não matar, não deixar ira, brabeza, raiva, falta do domínio próprio, me dominar. Não adulterar, relacionamento. Não roubar, relacionamento. Não levantar falso testemunho, relacionamento. Não desejar, não cobiçar a casa, o patrimônio das outras pessoas, é relacionamento. Os 10 mandamentos, ele está focado, na sua grande parte, totalidade, em relacionamento. Mas eu quero viver 10 mandamentos só para Deus. Olha, meus irmãos, se eu viver os 10 relacionamentos, os 10 mandamentos focados em Deus, eu vou realmente focar em relacionamento, porque é algo necessário para o meu bem viver com Deus. O filho desobediente aos pais, um filho desobediente aos pais, estou falando que hoje é dia dos pais, não é? Um filho desobediente aos pais nunca conseguiria ter intimidade plena com Deus. A Bíblia fala sobre oferta de corbã, lá em Marcos capítulo 7, versículo 13 ao versículo 11 ao 13, diz assim: vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou mãe, pai, mãe, aquilo que tu poderia aproveitar de mim é corbã, isso é uma oferta ao Senhor. Nada mais lhes deixais fazer por seu pai e sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vos ordenasse. Muitas coisas fazeis semelhantes a esta aí. O que é? O filho começou a trabalhar, a filha começou a trabalhar, o meu salário, a minha renda. E aí o pai diz: ô filho, pode ajudar a pagar uma conta aqui? Não, é meu dinheiro, é meu salário. Não, e outra coisa, eu fiz um propósito com Deus, eu vou ofertar uns 5 metros lá na igreja, e por isso que eu não vou ajudar, pai. Não tem lógica, não tem lógica. Meus irmãos, é um princípio de todo filho. Pode ser que o mundo não ensina isso, mas na igreja a gente aprende isso. Aliás, na igreja a gente aprende realmente como viver. Relacionamento, namoro, a gente já ensina, não tem namoro na igreja, não tem. Ah, mas na igreja tal, fulano na igreja tal tem namoro. Tem, irmãos, lá.
Mas aqui nós ensinamos pela palavra que não existe namoro. O que existe é um princípio de se guardar um para com o outro. São princípios da Bíblia, são ensinamentos da palavra de Deus. É o se guardar para o casamento. Ok? É o que nós temos ensinado aos nossos jovens. Pastor, mas eu estou apaixonado pelo Beltrano. Estou apaixonada pela Beltrana. Amém? Conversem, se preparem um para o outro, se protejam, se guardam um para o outro. E o primeiro beijo é no altar. Ah, pastor, mas beijo não é pecado. Fazer sexo antes do casamento é pecado. Mas beijo não. E desde quando beijo não é um ato pré-nupcial? Pois, meus irmãos, eu fico com a palavra de Deus. Eu fico com a Bíblia Sagrada. E não com o que dizem. Estou nem aí o que o mundo pensa, o que o mundo diz. O mundo está de perna para o ar. O mundo está uma bagunça, está uma baderna. E a igreja não é para viver uma baderna e nem uma bagunça. Mas andar pelos princípios da palavra de Deus. Então, um filho que trabalha, um filho que tem renda, o mínimo que ele pode fazer é dizer, olha pai, tu já gastou demais na minha vida. É fralda, é leite, é isso, é médico, é exame. Irmãos, ó, pai, está aqui, eu quero ajudar. Meu filho não precisa, o pai ganha bem. Mas está aqui, eu quero honrar. É uma honra. É um corbã para o pai. É o corbã para aquele que sustentou a vida inteira. Não é que paga, porque não paga. Amor não se paga. Mas é uma maneira de demonstrar amor, respeito, consideração com os seus progenitores. É um princípio da palavra de Deus, irmãos. Então aquele filho dizia o seguinte, olha, não, a minha vida é dedicada para Deus, tudo que eu ganhar, eu vou botar no altar e pronto. Não, meus irmãos, o ensino, o princípio da palavra de Deus é o seguinte, ajuda o pai e a mãe. De repente já o pai está lá precisando de um medicamento, de um remédio, não tem dinheiro, e o filho vai comprar o tênis da marca, a roupa de marca, para viver bem vestido, e o pai que se vire, a mãe que se vire. Meus irmãos, é um princípio bíblico, de ajudar, de cooperar. Um dia você que é filho, que não ajuda em casa, ou não ajudou em casa, e nem tem interesse de ajudar em casa, um dia você vai ter um lar. Quer que o teu lar seja abençoado? Começa a semear desde hoje na vida dos teus pais. É um princípio de honra. Ok? Então esse era um princípio de não querer ajudar no sustento da casa. Okay? Então eu ensino, meus irmãos, que se um filho tem renda e mora com os pais, deve ajudar, mesmo que os pais não necessitem. Okay? Então Deus não se alegra, meus irmãos. Okay? Deus não se alegra se eu sou um discipulador, se eu sou um líder, eu sou um pastor, mas eu não vivo bem com os outros. O princípio para mim viver bem com Deus, eu preciso me relacionar bem com as pessoas. O serviço para Deus não é sinônimo de vida com Deus. Eu posso querer trabalhar para Deus, mas não viver com Deus, porque estou quebrando princípios. Ok? Eu posso fazer um propósito com Deus, ler a Bíblia toda 10 vezes por ano, mas se eu não colocar os princípios estabelecidos na minha vida, eu não vou ter graça com Deus, intimidade com Deus. O que Deus deseja na nossa vida, no nosso coração, é viver um bom relacionamento. Às vezes, a pessoa está com coração ferido, coração rancoroso, ok? Mas é preciso, meus irmãos, buscar conserto e consertar a vida. Se você, por exemplo, deve dinheiro para alguém, vai lá e paga. Mas pastor, eu não senti no coração. Meus irmãos, vamos parar com esse negócio, eu não senti no coração, eu senti no coração. Da onde? A Bíblia diz que o coração ele é enganoso. Eu não posso ir pelo que sente o coração, eu tenho que ir pela razão. Pelo que a palavra de Deus diz. É como alguém dizer, olha, eu estou sentindo, pastor, eu estou sentindo no meu coração tão forte de assaltar um banco e trazer o dinheiro para botar aqui. Eu vou dizer, para de sentir, porque isso é crime. Não é sentir. Relacionamento não é, irmão, eu tenho que servir a Deus com o meu culto racional. Não é o sentir, não.
pastor, mas eu sinto um amor tão grande, pastor, por ele, a menina é solteira, né? E o homem é casado, pastor, eu estou sentindo um amor tão grande por ele, ele é casado, e eu sei, pastor, que é de Deus. Digo, como assim de Deus? Não sei, porque foi Deus que colocou esse sentimento no meu coração por um homem casado. Mentira! Deus não está no meio dessa maracutaia, está no meio desse enrolo brabo da vida por causa de sentimento humano. Nós temos que ser racionais, o culto para com Deus é racional, mas eu não estou sentindo de obedecer. Não precisa sentir, obedeça, porque obedecer não é questão de sentimento, é obediência. É que nem alguém trabalha, eu estou tão cansado hoje, estou sentindo de não ir trabalhar, você vai para a rua. Não é sentir. Não precisa obedecer meu pai nem minha mãe. Não estou sentindo, não precisa sentir. Vai pela palavra que você vai bem. Obedeça os princípios da palavra e você vai bem. Eu não estou sentindo de pagar minhas contas, não precisa sentir, paga. Não vai no impulso, não vai no consumismo, não vai numa compulsão, né, por compras e compras e compras, está endividado, não consegue mais pagar as contas, e aí é um grande problema. Meus irmãos, você pode ser dizimista, fiel, ofertante ao Senhor. Diz, mas pastor, o que está acontecendo, pastor? Eu sou dizimista e o devorador está rompendo, destruindo a minha casa. O problema, meus irmãos, é um problema também de administração, um problema de compulsão por compra. Temos que saber nos relacionar bem com a nossa renda. Se você ganha 1.000, você não pode gastar 2.000. Você não pode gastar 1.500. Você tem que gastar aquilo que você pode. Não dá para comprar aquela carne de primeira, compra uma de terceira. Não dá para comprar de terceira, come arroz e feijão. Eu já comi arroz e feijão e não passei mal e não fui para a UTI. E sobrevivi. No momento de escassez, momento de dificuldade, passei, vivemos, sobrevivemos, conseguimos superar. E às vezes tem momentos que eu digo, olha, não dá agora. O Luciano diz, olha, dá para comprar isso? Eu digo, agora não dá, é momento de organizar as finanças, não dá agora, vamos depois lá adiante. Questão, meus irmãos, de viver bem, relacionar bem, para nos relacionarmos com Deus, ok? Se você ofender uma pessoa, o que você deve fazer? Vai lá, peça desculpa, diz, olha, eu me entendi errado, eu compreendi equivocado, me perdoa, e abraça ali, chora junto, faz uma oração, conserta as coisas e vão viver bem, porque se eu viver bem com meu irmão, eu vou viver bem com Deus. Se eu não viver bem com você, como é que eu vou viver bem com Deus? Esse é o princípio do Evangelho. Se roubar alguém, devolva, a Bíblia diz, Efésios 4, 28, aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com os necessitados. Romanos 13, versículo 8, a ninguém deveis coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Okay? Isso cumpre para com Deus, dentro do propósito de Deus. Também se mentir, retrate-se, fala com verdade, procure falar a verdade. Olha, eu caí numa fraqueza, eu menti, falei coisas erradas, eu quero te pedir perdão. A Bíblia diz, Colossenses 3,9, não mintais uns aos outros, pois já despistes do velho homem com as suas atitudes. Se falhar em alguma tarefa, retorne o trabalho, conserte o que está errado e vamos viver plenamente, seguir a vida em nome de Jesus. Precisamos, meus irmãos, entender o ministério de consertar as redes. Mateus 4, 21, diz, passando adiante, viu 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E então eles, no mesmo instante, deixando o barco do pai, o seguiram. Dr. Lucas também informa no Evangelho, nos informa que após eles estarem trabalhando, Jesus fez o milagre da pesca milagrosa. Quando é que Jesus fez o milagre da pesca? Depois que eles estavam lá consertando as redes. E estas redes, elas são interligadas em outro fio, são amarradas, fala de relacionamento. Andar com Deus, meus amados, é consertar a vida. Consertar a rede, para atender um chamado de Deus. Consertar as redes são necessárias, porque redes são relacionamentos, redes de amigos, amizades, enfim,
são interligações entre um ponto, entre outro ponto, ok? E consertar a rede para atender o chamado. Eles consertaram a rede, depois que consertaram a rede, o milagre veio, né? E logo depois do milagre, da pesca milagrosa, que veio tanto peixe naquele barco, que eles não tinham pescado nada. Mas foi depois de um conserto que as coisas vieram. Meus irmãos, sempre o milagre aconteceu depois de uma obediência. Sempre o milagre surgiu depois da obediência. Nunca foi um milagre acompanhado da desobediência. Se quisermos recebermos de Deus aquilo que Ele tem para nós, o que Ele prepara para nós, irmãos, que observamos a Sua palavra, vamos consertar e vamos viver aqui para consertar relacionamentos. A Bíblia diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. O pacificador é aquela pessoa que ajusta os relacionamentos, que conserta os relacionamentos, ok? E vamos voltar agora para Zaqueu, sobre as atitudes dele, né? E eu quero dizer, irmãos, que atitudes são superiores, são maiores do que as palavras. Quem era Zaqueu? A Bíblia menciona que ele era um publicano. O que era um publicano? Era uma pessoa que cobrava impostos. E por que cobrava imposto? O governo cobrava? Não, o governo abria uma concessão para quem ganhasse o leilão para poder cobrar impostos. E aí Zaqueu foi aquele que ganhou e agora ele estava cobrando. E no cobrar os impostos, acabavam cobrando a mais daquilo que era devido. E aí nisso, Zaqueu pecava, porque ele extorquia os seus irmãos. Se alguém entrar com a mercadoria, né, o ICM da época, que tinha na época, ok? Que era o imposto de circulação de mercadoria, para entrar, por exemplo, uma determinada carroça cheia de moranga, na cidade de Jericó, eles olhavam lá, olha, isso aqui deve ter uns R$800 de melancia. Mas eles botavam a mais do que era, para cobrar imposto proporcional àquilo ali. Tinha muitos e muitos impostos que eram cobrados na época. Mas olha só, meus irmãos, Zaqueu fez isso. Agora, houve mudança em Zaqueu. E esta mudança, ela mostra realmente, primeiro, o que Zaqueu faz. Arrumar a vida aqui embaixo. Arrumar o seu relacionamento com as pessoas. E aí é que ele diz, olha, se eu defraudei alguém, eu decido hoje pagar 4 vezes mais. E eu quero dar metade do que eu tenho, eu quero dar aos pobres. E observa uma coisa, meus irmãos, que ele se relaciona bem com Deus a partir do momento que ele começa a consertar a vida. O que a lei mandava? A lei dava uma ordem que era o seguinte, que se uma pessoa roubasse de alguém, não existe essa lei hoje, mas entre os judeus, ela tem essa validade, que se alguém roubasse e fosse pego, ele deveria devolver o valor que roubou, somado a 20%. Então, a pessoa que lesou a vida de alguém, entregava para a pessoa 120% daquilo que foi extorquido. Ou seja, está lá no livro de Números, você pode ler a respeito disso aqui. Agora, quanto é que Zaqueu devolve? Ele não vai pela lei. Ele não está devolvendo 20% acima do que ele roubou. A Bíblia está mencionando que Zaqueu está devolvendo 4 vezes mais aquilo de quem ele extorquiu. Isto era a justiça que era feita no Antigo Testamento. E vamos lembrar, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele fala em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que soa, que ressoa, e como um símbolo que retina. É só barulho. A minha religiosidade é só barulho, porque não tem vida em Deus. E se eu não tenho vida em Deus, é só religiosidade. E evangelho, meus irmãos, evangelho é mudança. Não adianta alguém dizer, agora a partir de hoje eu sou evangélico, mas não tem mudança, não houve transformação. O evangelho, meus irmãos, é um evangelho de mudanças, o evangelho é um evangelho de transformação, é um evangelho que leva a pessoa ao arrependimento para uma mudança de vida.
A Bíblia menciona, em Lucas capítulo 5, verso 32, diz assim: eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ou seja, a uma mudança de vida. E esta mudança não é algo apenas espiritual, mas é algo que se materializa na vida. É aquilo que diz em Mateus capítulo 3, verso 8, deem frutos que mostrem arrependimento. A partir da minha vida entregue para Deus, é vida com arrependimento e mostrando através de fruto. Não é balela, não é conversa, não é papo, não é apenas uma coisa que aparece ser, mas não é, mas é vida comprovada. Aquilo que eu fazia, eu não faço mais. A vida velha que eu errei, mas eu não vou mais errar, eu não vou mais viver. E arrependimento é isso, é uma mudança de vida, uma transformação, que ela passa a ser visível por todos. Que vão dizer, olha, alguma coisa aconteceu, mudou, o que era, a maneira que era antes, a maneira que é agora mudou. Houve uma mudança, uma transformação. Isso, meus irmãos, está em foco no relacionamento com Deus. Um arrependimento com Deus que produz uma transformação e uma mudança. Arrependimento precisa ser acompanhado de ações, no sentido de corrigir, né, se possível, aquilo que a pessoa um dia cometeu e fez errado, ok? Então não adianta nada, você que, por exemplo, está triste, ofendeu alguém ou ficou ofendido por alguém, se não houver um retratar, se não houver um conserto. Portanto, o fruto do arrependimento, irmãos, é fazer algo com o propósito de corrigir aquela situação. Vamos ver em Tiago também, capítulo 1, verso 26, que diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso, não refreia a sua língua, antes entrega o seu coração, a religião dessa pessoa é vã. E a Bíblia menciona a religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, evangelho, meus irmãos, é mudança. Não apenas dizer, eu tenho um grande relacionamento com Deus, mas não tem mudança. O coração ainda continua propenso à vida errada, à vida velha. Ok? Eu quero dizer, meus irmãos, que Deus nunca é culpado, e nunca será culpado das escolhas erradas que nós vamos fazer sem consultar Ele, ok? Ou pelas palavras que a gente fala sem meditar e levar de acordo com a palavra do Senhor. De fato, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e se torne galardoador dos que o buscam. Okay? Agora, esta fé, meus irmãos, esta fé não é uma fé isolada de ações e obras. Tiago mesmo nos ensina que a fé sem obras é morta. Tem ação, tem atitude, tem vida cristã. É o princípio do evangelho, que fé sem obras é morta, e o morto não produz nada, morto não realiza nada. Irmãos, uma fé morta, ela não rende, ela não produz, e ela não faz absolutamente nada. Eu quero, meus irmãos, nesta noite, encerrando esta palavra, dizendo para você, uma mensagem para todos nós. Procure nessa semana pessoas, quem sabe que você precisa consertar. Atitudes na vida que precisam ser consertadas. Atitudes que não estão condizendo com aquilo que Deus pede na sua vida. Todos nós erramos, todos nós estamos sujeitos a muitos erros e falhas. Porém, meus irmãos, aquele que tem o Espírito Santo na sua vida, ele não se conforma de viver daquela maneira e viver daquela forma. Diz, olha, eu quero uma mudança, eu quero uma transformação na minha vida, porque eu quero andar de acordo com a palavra de Deus. Já errei, já pequei, já transgredi, mas a minha vida a partir de hoje, eu quero fazer uma mudança, eu quero fazer um conserto. Meu conserto com Deus não é somente dizendo, Deus me perdoa, Deus eu errei, mas é chegar em pessoas e dizer, olha, eu errei contigo, eu falhei contigo, e eu quero, em nome de Jesus, consertar a minha vida com Deus, começando o acerto contigo. Como é que eu posso consertar com Deus, mas eu não consertar com alguém? Como que eu posso consertar com Deus, mas eu estou brigado com a minha esposa?
brigado com o marido. Como é que eu posso consertar com Deus a minha vida? E a minha vida, ela está trincada, ela está rachada, os relacionamentos aqui na terra. Meus irmãos, vamos entender que evangelho é relacionamento, que estar na igreja é relacionamento. Estar na igreja não é apenas comungar de uma fé, cantar louvores, ouvir uma ministração, ouvir uma palavra, ofertar e contribuir e está pronto. Não, meus irmãos, vida com Deus reflete em vida com os nossos irmãos. Andar com Deus significa andar bem com os nossos irmãos. Por isso que eu amo o trabalho com os nossos apriscos, porque o foco do aprisco é relacionamento. O forte do nosso aprisco, meus irmãos, e a vida da igreja é relacionamento. Amém? Se um necessita de alguma coisa, todo mundo ajuda, porque esse era o princípio da igreja primitiva. A Bíblia diz que ninguém não tinha falta de nada. Se na casa de um irmão está faltando arroz, então eu tenho certeza que todos nós abraçamos e vai ter arroz por uns 4, 5 meses naquela casa. Relacionamento. Mas não é apenas prover o que falta de material na casa dos nossos irmãos, mas é quebrar barreiras, é consertar o altar com Deus, restaurando o convívio e relacionamento um com os outros. Sabe, meus amados, eu quero finalizar dizendo, Bruna já pode passar aqui, que tem muita gente querendo milagre, tem muita gente buscando milagre, mas não querem consertar as redes, não querem consertar relacionamento. E é importante, para que o milagre venha na tua casa, relacionamentos serem restaurados. Jesus disse para eles que estavam consertando redes: venham, lance a rede ao mar. E eles foram. A Bíblia diz que eles lançaram a rede, e a rede veio tão cheia, tão cheia, tão cheia. E se eles não consertassem aquelas redes, certamente rasgada, furada, rompida, meus irmãos, o milagre não ia ficar ali. Houve milagre porque eles fizeram a parte deles antes, que foi consertar. Eu sei que no coração, no teu coração, o Espírito Santo fala que você precisa restaurar com Deus, mas eu te digo, restaura também aqui com pessoas. Meus irmãos, Deus nos chama para nós sermos uma igreja relevante na terra, que nós venhamos ter os nossos caminhos com Deus consertados, e eles refletem aqui no nosso relacionamento. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, diz a palavra de Deus: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. E a Bíblia diz: e agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Deus vai estar atento à tua oração, Deus vai estar atento ao teu clamor. Conserta com Deus, mas conserta com quem você tem alguma pendência. Pastor, eu não tenho pendência nenhuma. Ora a Deus, porque às vezes o nosso coração, a gente pensa que a gente não magoou, que a gente não feriu, que nós é que somos o coitadinho, nós é que somos os sofredores. Mas vamos avaliar, meus irmãos, se porventura o Espírito Santo, que entende todas as coisas e conhece todas as coisas, se porventura nós não manifestamos algum orgulho, alguma soberba, que nos achamos, ou porventura venhamos nos achar melhor ou superior que os outros, é um pecado, que nós venhamos diante de Deus dizendo: Deus, perdoa o meu orgulho, porque eu acho que eu sou melhor que todos, eu me acho superior a todo mundo. Deus, perdoa o meu orgulho, porque isso é um problema de relacionamento, orgulho, de não se humilhar diante do seu irmão, dizendo: meu irmão, olha, eu pequei contigo. Não foi eu que pequei, não foi eu. Aí vai dar briga dizendo: não, é eu que pequei, não. Mas consertar, meus irmãos, é o propósito de Deus, que nós venhamos ser literalmente uma família em harmonia, em paz e tranquilidade. Alguém pode dizer: pastor, mas esta mensagem para nós somos uma igreja tão preciosa. Amém.
Ah, o pastor sabe algum problema que chegou no gabinete? Não, graças a Deus não chegou. Mas isso aqui, meus irmãos, é mensagem que sempre vai preparando o nosso coração para mantermos aquilo que é o vínculo da perfeição em Cristo Jesus, que é o amor. Que nós viemos viver isto, que venhamos consertar o altar, que possamos dizer, como o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, eu vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo agora na fé, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou, mesmo se entregou por mim, ou seja, uma entrega por alguém. Eu vivo por alguém, eu existo para ser bênção e canal na vida de outros. Essa é a minha razão de existir. O Senhor disse para Abraão: se tu uma bênção. Se tu uma bênção. O que é ser bênção? Eu sou abençoado, vou dar testemunho do que Deus já fez na minha vida, no rádio, na televisão, na internet, etc. Mas meus irmãos, amém, pode dar testemunho, amém, mas viva a sua vida para viver para os outros. Relacionamento, viver bem, arrumando a minha vida aqui, meus irmãos, para me relacionar bem com Deus. A Bíblia diz que nós devemos morrer a nossa natureza terrena. Se você vai ler a carta de Filemon, é uma carta de relacionamento. Quem era Filemon? Era um líder de aprisco, e era um anfitrião também. Era um líder e era um anfitrião. Um dia na quarta-feira ainda vou falar sobre o aprisco de Filemon. Era relacionamento. Por que aquela carta é escrita? Focada em um relacionamento de um escravo com o seu senhor, de um chefe e um empregado. Relacionamento. Esse era o propósito daquela carta. Qual é o propósito da Bíblia, meus irmãos? Relacionamento. Bem, Zaqueu, meus irmãos, que era esse cobrador, ele começa a se relacionar com Deus, mas o resultado, a mudança, a transformação, foi que ele melhorou o seu relacionamento com as pessoas. Houve um grande encontro com Jesus, e esse encontro com Jesus fez restituir. E eu digo, meus irmãos, um grande relacionamento com Deus, um grande encontro com Deus na nossa vida, vai nos fazer a tomar atitudes e melhorar o nosso relacionamento. Um verdadeiro encontro com Deus na nossa vida, nos faz ter, irmãos, a atitude de consertar aquilo que nós já fizemos de errado, confessar os nossos pecados, né? E restituir e restaurar. Bem? E a restituição, ela promove conserto e relacionamento com Deus, amém? Eu quero convidá-los para nós ficarmos em pé.